Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like. Vamos ler hoje 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo fala para nós. É bem curtinho, mas é bem profundo também essa carta. Então vamos lá? Capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. E esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o vosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. No Espírito Santo e em plena convicção, vocês recebem como procedemos, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, para, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaica, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Uau, eles realmente deixaram os ídolos, naquela época era uma quantidade de ídolos enormes. Aí eu pergunto, se aquele pessoal, naquele tempo, deixaram de acreditar em coisas pagãs, em coisas vãs, para receber a graça de Deus, por que hoje que nós temos acesso a tantos milagres, a tantas coisas que acontecem, que a gente tem acesso à internet para ver tantas coisas que acontecem, não estamos acessando como deveríamos a graça de Deus? É importante que tenhamos essa busca. Senhor, me revela, Senhor, eu quero saber como é que é, eu quero aprender mais de Ti. Peça essa revelação para Deus e você vai receber isso dele. Capítulo 2, o ministério de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos conhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo ainda muita afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que recebemos de nossa parte a palavra de Deus. Vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua em eficácia em vocês, os que creem.
Gente, várias vezes ele fala que os que creem, as pessoas têm que crer quando você fala de Deus para elas. Porque senão é apenas palavras, são apenas palavras. Você tem que crer, você tem que ter a fé e a sabedoria de entender o que é isso. A grandiosidade que é a graça de Deus, a grandiosidade que é ter Deus na sua vida. Mas para isso você tem que crer. Por que vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia? Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e a estes... E a esses sejam salvos. Desta forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Paulo deseja rever os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduza, tornando inútil o nosso esforço. Quer dizer, Paulo fazia o trabalho da obra, só que ele fazia uma manutenção, né? Essas cartas é tipo uma manutenção. Ó, vocês aceitaram Jesus, vocês entenderam, mas vocês têm isso, isso e isso, eu tô aqui se vocês precisarem. E assim é com a gente. Nós precisamos dessa manutenção, porque senão a gente fica extremamente carnal. Às vezes a gente precisa sim de uma palavra de um pastor, a gente precisa sim de uma palavra de uma pessoa que entende mais que a gente. É muito importante que a gente tenha essa humildade para saber que a gente precisa sim de uma manutenção na nossa graça, na nossa fé, de uma manutenção ali nos nossos pensamentos, porque o inimigo vai estar o tempo inteiro tentando te desviar do seu caminho, dos seus pensamentos, dos seus ideais. As boas notícias trazidas por Timóteo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor de vocês. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dela por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir a falta à sua fé. Que o propósito de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para os outros e para com todos, exemplo de nosso amor por vocês. Que Ele estabeleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 4. Vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no nosso Senhor Jesus Cristo que cresçam nisso cada vez mais, pois conheçam
os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo e de maneira santa e honrosa, não dormindo pela paixão de desejos desenfreados como pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dará o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aquele que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós estivermos vivos. Pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não perderemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com essa palavra. Aqui, gente, já é assim um spoiler do Apocalipse, né? Paulo já está dando um spoiler do Apocalipse. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem na noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sabermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos a Ele, unidos a Ele. Portanto, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Instruções finais. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, os aconselham. Tenham-nos a mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, deem graças em tudo, gente. Deem graças na aflição, na dor, no problema. Essa é a vontade de Deus. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas que fiquem com o que é bom.
Afaste-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saudem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Gente, terminamos. Deixa eu ver se dá. Ai, eu vou ler, então, a 2 Tessalonicenses pra gente encerrar os Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. 1 Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Cristo, nosso Pai e nosso Senhor Jesus. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de graças e oração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês um pelos outros. Por esta causa, nós gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e a fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Quer dizer, o negócio não estava fácil lá para eles, né? Elas dão prova de justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês para que estão sendo atribulados e nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão apenas de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos de vocação e com poder cumpra todos os propósitos e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado entre vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, o homem do pecado. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se diante do Senhor se tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda andava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ela seja revelado no seu devido tempo? A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para que estão perecendo. Portanto, rejeitarão o amor e a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mais um spoiler de Apocalipse. Exortação à perseverança. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificada do Espírito e veem na verdade. Ele os chamou por isso,
por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer de carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação, a boa esperança pela graça. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Capítulo 3. Um pedido de oração. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que estejamos libertos dos homens perversos, maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Uma advertência contra a ociosidade. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que muitos de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, as quais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. É uma instrução muito valiosa até hoje, né? Para muitas pessoas que precisam parar de tomar conta da vida alheia, né? E cuidar da própria vida. Eu brinco que todo mundo tinha que fazer a campanha Vida. Não sei se vocês conhecem a campanha Vida. Cada um cuida da sua. Aliás, se todo mundo fizer a campanha Vida, cada um cuidando da sua, ia dar muito menos confusão nas igrejas ou em qualquer lugar que a gente possa ir, né? Se alguém desobedecer ao que dizermos nessa carta, marque-nos e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Saudações finais. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal de todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém! Terminamos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos começar 1 Timóteo no próximo vídeo. Quero agradecer cada um que está aí comigo. Que Deus possa iluminar e abençoar muito a vida de cada um.